Na parte anterior, você viu o Zero perdendo o controle de si mesmo e se tornando um vampiro de nível E. Então, Kaname o alimenta forçadamente com seu sangue na esperança de que ele seja curado. Se você não viu a parte anterior, o link está na descrição. Agora continue. Faz muito tempo desde que Zero foi levado para a Sociedade dos Caçadores, e um dia Zero retorna à escola. Yuki fica muito feliz em vê-lo. Yuki então encontra Zero durante a patrulha noturna e pede para Zero sugar o sangue do seu pescoço. Mas Zero começa a sair de lá sem sugar seu sangue. Yuki o impede e começa a chorar. Zero enxuga as lágrimas de Yuki, e então o diretor aparece e conta a eles sobre Maria. Os três vão vê-la. Maria diz que Shizuka estava usando seu corpo como um recipiente. Ela acusa Zero de matar Shizuka. Então, enquanto Yuki estava patrulhando a área, ela é subitamente atacada por um vampiro. Mas Zero impede o ataque. O vampiro veio para matar Zero por ter matado Shizuka. Mas Zero o joga no chão e então o mata com a arma. De repente, mais vampiros aparecem e a turma noturna também chega lá. Os vampiros se curvam para Kaname. Zero foi acusado de matar a sangue puro Shizuka, então eles recebem a ordem de matar Zero. Mas Kaname ordena que eles deixem Zero sem matá-lo. Zero também sai de lá, então Kaname tenta tocar em Yuki, mas Yuki se afasta. Yuki pede a Kaname para aceitar Zero como inocente, mas Kaname não acredita nisso, então Yuki fica com raiva e sai de lá. Quando Ichijo começa a rir disso, Kaname faz um buraco na árvore de raiva. Mais tarde, quando Zero está deitado no sofá, ele tem um sonho em que Yuki começa a desmaiar. Zero se assusta e se levanta. Yuki estava sentada perto, então ele chega perto para beijá-la, mas para no meio do caminho. No dia seguinte, Yuki vai para a cidade onde encontra um garoto perdido. Yuki vai a uma casa procurando pelos pais dele. Então o garoto beija as bochechas de Yuki e ela desmaia. Depois disso, Kaname encontra Yuki inconsciente e a leva para casa com ele. Então Ichijo chega lá, ele conta a Yuki sobre o baile dos vampiros que está acontecendo hoje dentro do prédio abandonado. Zero e Toga também vêm para vigiar os vampiros. Kaname deixa Yuki lá para assistir ao baile. Então Yuki vê o mesmo garoto novamente e ela vai atrás dele. Yuki chega ao baile, então todos os vampiros se curvam e saúdam Kaname. Todos os pais começam a apresentar suas filhas para Kaname, Yuki fica triste e sai de lá. Kaname vem atrás de Yuki e a pega em seus braços e a deita no sofá. Então Kaname deita com a cabeça no peito de Yuki e Yuki o abraça. Yuki começa a chorar de felicidade, então Kaname se aproxima de Yuki e lambe seu pescoço. Kaname está prestes a morder Yuki, mas para no meio do caminho. Então Yuki sai de lá. No dia seguinte, todos os vampiros vão visitar a casa de Aido, mas Aido não vai com eles. Ele tinha visto Kaname matar Shizuka, ele queria ir para o quarto de Kaname, mas não conseguiu entrar. Então Aido vai encontrar Yuki e Zero, ele come toda a comida deles. Então Yuki dá a ele um comprimido de sangue de Zero para comer. Então, enquanto toma banho, Aido se lembra de sua infância quando Kaname veio para sua casa, junto com seus pais. Mais tarde, Kaname vem para ser amigo de Aido, mas Aido se recusa a ser amigo dele. Alguns anos depois, os pais de Kaname cometem suicídio. Aido encontra Kaname e expressa arrependimento. Quando Kaname sai, Aido expressa seu desejo de ser amigo dele. Mas Kaname sai de lá sem responder. Aido não entende o motivo da morte dos pais de Kaname. Então Yuki quebra um prato e seu dedo começa a sangrar. Yuki pede a Zero para sugar o sangue de seu dedo. Quando Zero tenta se controlar, Yuki o força a sugar seu sangue. Então Zero morde a mão dela e começa a sugar o sangue. Aido vê os dois e sai de lá. No dia seguinte, Yuki tenta se lembrar do seu passado, mas não consegue lembrar de nada. Yuki conta seus problemas a Zero. Zero aconselha Yuki a olhar os relatórios da Sociedade dos Caçadores de 10 anos atrás. No dia seguinte, os dois vão para a sede da Sociedade dos Caçadores com o diretor e Toga. Lá eles encontram o presidente da sociedade, que os leva para os arquivos da sociedade. Yuki e o diretor começam a verificar os registros de 10 anos atrás, e o presidente leva Zero para um quarto com cheiro de sangue. Isso faz com que Zero sinta vontade de beber sangue, mas ele se controla. De repente, Yuki grita quando a página do livro contendo os registros de 10 anos atrás se queima sozinha. Depois de voltar para casa, Yuki começa a pensar na página queimada, então Zero vem encontrá-la. Yuki suspeita que Kaname apagou suas memórias. No dia seguinte, quando Kaname retorna, Yuki expressa seu desejo de falar com Kaname a sós. Kaname pede a Yuki para encontrá-lo à noite. Então Aido encontra Kaname e pergunta o motivo da morte dos pais dele. Kaname diz a ele que eles foram assassinados. Então, à noite, Yuki encontra Kaname. Yuki quer perguntar a ele sobre seu passado, mas Kaname expressa seu amor por Yuki ao abraçá-la. Yuki não consegue perguntar nada a Kaname sobre seu passado.
Então Zero encontra Kaname e pergunta a ele sobre a memória de Yuki. Kaname bate forte em Zero contra a parede, causando a quebra dela. Sangue começa a sair da cabeça de Kaname, o que faz com que Zero sinta fome. Então Kaname mais uma vez força Zero a beber seu sangue. Quando Zero sai, Aido o vê coberto com o sangue de Kaname, mas ele diz a ele para fugir rapidamente. No dia seguinte, o irmão de Zero, Ichiru, se junta à turma diurna. Yuki pensa que ele veio para matar Zero, mas o diretor diz a ela que Zero concordou com a transferência de Ichiru. Então os dois irmãos se encontram do lado de fora. Zero pergunta o motivo de se juntar à sua escola, mas Ichiru sai sem dizer nada. Então à noite, Yuki encontra Zero, ela conta a ele sobre seu amor por Kaname. Então Yuki sai de lá, então ela encontra Kaname. Kaname toca as bochechas de Yuki, mas ela tira a mão dele. Yuki insiste para Kaname contar a ela sobre seu passado. Mas Kaname pede a Yuki para se tornar sua amante primeiro. Então, à noite, Yuki tem alguns sonhos que a assustam completamente. No dia seguinte, quando Yuki vai para a aula, Kaname envia 4 vampiros para protegê-la. Yuki pede para eles irem embora, mas eles se recusam a seguir sua ordem. Então Yuki de repente desmaia na aula e Zero a leva para a enfermaria. Depois que Zero sai, Ichiru entra. Ele tem um frasco de sangue na mão. Então Aido chega lá e pega o frasco de Ichiru. Aido relata a Kaname sobre o frasco, e Kaname ordena que ele continue protegendo Yuki. Mais tarde, Aido leva Yuki e Zero para Kaname. Kaname está esperando por Yuki no jardim, e ele faz Yuki sentar perto dele. Então Kaname se aproxima de Yuki e flerta com ela, mas Yuki não entende seu comportamento. Kaname não responde a Yuki, então os dois voltam para seus dormitórios. O diretor dá boas-vindas aos dois e também convida Ichiru. Zero e Ichiru estão sentados à mesa, então Yuki menciona Ichiru indo à enfermaria para encontrá-la. Zero fica com raiva disso, então Ichiru sai de lá sem comer a comida. Em outro lugar, o estudante da turma noturna Shiki retorna à escola depois de muitos dias, mas seu corpo está habitado pelo tio de Kaname, Rido. Rido vem encontrar Kaname. Kaname o ataca rasgando o chão e jogando pedras, mas Ichijo tenta salvar Rido. Então Kaname para o ataque e os dois saem. No dia seguinte, quando Yuki vai para a aula, Rido e Ichiru ficam observando ela de longe. Mais tarde, Yuki encontra Kaname. Ela pergunta a ele o motivo de enviar guarda-costas vampiros. Então Yuki começa a ter uma dor de cabeça por causa das memórias do passado e ela desmaia. Kaname leva Yuki ao diretor. O diretor a coloca deitada em um quarto, onde 2 vampiros estão a protegendo do lado de fora. Rido e Ichijo estão do lado de fora observando. Yuki começa a ver sangue por toda parte. Quando Zero entra, Yuki o agarra e começa a estrangulá-lo, mas Zero não resiste, então Yuki o solta. Então Yuki empurra Zero para fora do quarto. De repente, Kaname entra na sala e Yuki o abraça. Então Kaname faz Yuki desmaiar e a leva embora na frente de Zero. Kaname leva Yuki para um lugar isolado, então ele começa a sugar o sangue de seu pescoço. Depois, ele enche a boca com seu próprio sangue e começa a alimentar Yuki. Isso faz com que Yuki se lembre de tudo. Então Zero chega lá e aponta sua arma para Kaname por ter transformado Yuki em vampira, mas Yuki tenta salvar Kaname porque ele é seu irmão. A história deu uma reviravolta muito interessante que muda toda a trama. Agora, se você também quer saber o que vai acontecer a seguir, não se esqueça de assistir a próxima parte da história. Antes de sair, por favor, curta e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo.